Oi, gente! Então, continuando o nosso curso, vamos falar um pouco sobre como podemos representar graficamente os nossos dados. Visualização de dados, representação gráfica é uma parte muito importante quando se trabalha com estatística, com ciência de dados. E existem várias formas de representar graficamente as nossas variáveis e também as relações entre diferentes variáveis. Então, vou começar falando como nós podemos representar graficamente a distribuição de uma variável e depois como nós podemos comparar grupos e ver relações entre variáveis. Então, como podemos ver a relação entre uma variável quantitativa e uma variável categórica e também como podemos ver a relação entre duas variáveis quantitativas, que na verdade esta última parte é o cenário mais simples. Então, vamos começar com a distribuição de uma variável. Digamos que, por algum motivo aleatório, você quis saber se pessoas gostam de um filme. Talvez você queira fazer uma pesquisa estatística antes de decidir se vale a pena assistir aquele filme ou não. Embora assistir o filme daria menos trabalho do que fazer essa pesquisa, em alguns casos. Bom, e aí você perguntou para algumas pessoas ou você procurou em algum site que nota pessoas dariam ao filme Rogue One, uma história Star Wars. Por que este filme? Porque aconteceu uma vez numa disciplina de estatística eu começar a discutir longamente com alunos se era um filme bom ou um filme ruim. Então, eu decidi usar ele como exemplo. Então, você foi lá no site e aí você pegou as notas que as pessoas deram a este filme e você tem aqui as notas. Então, nós podemos ver que temos várias notas 8, 9, 8, enfim, notas boas. E temos muitos uns, temos muitas notas ruins. Então, nós queremos visualizar graficamente quantas vezes cada valor, quantas vezes cada nota aparece. Neste caso, cada nota é uma réplica. Então, estamos assumindo que as pessoas que deram notas ao filme são independentes entre si. E nós queremos então ver com que frequência diferentes notas aparecem. Pause esse vídeo e pense um pouquinho sobre como você representaria graficamente a quantidade de vezes que cada nota aparece neste exemplo. Esta é uma forma de representar isso. No caso, cada réplica, ou seja, cada repetição de uma nota, aparece como um pontinho. E nós vemos que existem muitos pontinhos na nota 1, então tem muita gente que não gostou nem um pouco do filme. Tem alguns pontos em 2, 3, 4, 5, 6, 7, então nós não temos muitas opiniões intermediárias. E nós temos muitos pontinhos em 8, 9 e 10, então mostrando que muita gente gostou do filme. Porque isso pode ser que um filme que divide opiniões, eu acho mais provável que quem nem gostou muito, nem desgostou muito, não vai se dar o trabalho de entrar no site e opinar sobre este filme. Então, as notas que nós vemos, na verdade, representam o viés que pessoas que gostaram muito ou que pessoas que não gostaram nem um pouco tendem a querer dar sua opinião, enquanto pessoas que acharam nem muito bom nem muito ruim preferem ficar na delas e não opinar. Mas então, essa é uma forma de representar graficamente uma variável quantitativa discreta, em que cada ponto representa a opinião de uma pessoa, por exemplo, e aí a quantidade de pontos representa a quantidade de pessoas que deram esta nota. E aí nós podemos pensar biologicamente nisso, por exemplo, sei lá, quantas espécies ocorrem em uma variável quantitativa discreta. Ou, enfim, qualquer variável quantitativa discreta poderia ser representada assim. E nós também poderíamos usar esse tipo de gráfico para trabalhar com variáveis categóricas. Então, digamos que você quer saber qual filme assistir e você faz uma pesquisa de opinião com algumas pessoas para saber qual o filme favorito de Star Wars dessas pessoas. E você pode então fazer um gráfico como esse, em que o eixo X é o nome do filme, é uma variável categórica, cada pontinho representa uma pessoa,
e o número de pontinhos em cima de um filme representa para quantas pessoas, dentre as pessoas para quem você perguntou, este é o filme favorito delas da saga Star Wars. Então, vemos que, obviamente, a maior parte das pessoas gosta do Império Contra-Ataca. Então, essa é uma forma também de representar graficamente uma variável categórica. E também nada nos impede de usar outros símbolos, em alguns casos, para deixar nosso gráfico mais bonitinho. Então, nós podemos usar sábios de luz ao invés de pontinhos. Então, isso para variáveis quantitativas discretas e para variáveis categóricas. Para variáveis categóricas, eu também poderia usar barras. Então, ao invés de ter vários pontinhos, eu poderia ter barras de diferentes alturas e um eixo Y indicando a quantas observações cada altura de barra corresponde. Beleza, e para variáveis quantitativas contínuas? Não faz sentido fazer uma coisa dessas? Porque dificilmente eu tenho vários valores iguais com variáveis quantitativas contínuas. Mas eu posso fazer também um gráfico de pontos, simplesmente para ver como é a distribuição dessas variáveis. Então, esse é um gráfico que eu peguei do livro dos Urs, sobre modelos mistos, que apresenta esse gráfico chamado Cleveland Dot Charts. É um gráfico de pontos, no qual no eixo X, novamente, nós temos os valores, só que no eixo Y, nós colocamos os valores em ordem de observações. Então, primeiro valor, depois segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, etc. Então, basicamente isso. Eixo Y não representa muita coisa, é apenas a ordem de observações das variáveis. Só que eu acho mais simples inverter. Então, colocar a ordem das observações no eixo X e o valor delas no eixo Y. Porque normalmente nossa variável resposta está no eixo Y. Então, isso aqui são dados de diâmetro na altura do peito, de árvores no cerrado. E estamos basicamente avaliando como que esses valores estão distribuídos. Então, eixo X é a ordem das observações. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a tricentésima, quinquagésima árvore. E eixo Y são os nossos valores. Os valores de diâmetro à altura do peito que nós temos. O que nós vemos aqui? Bom, nós vemos que a maior parte dos valores está concentrada entre 0 e 10. Nós temos menos valores entre 10 e 20. E temos bem poucos valores acima de 20. O que faz sentido que no cerrado as árvores não costumam ser nem muito altas, nem muito grossas, especialmente em áreas de regeneração como essa. Gráficos assim são interessantes para a gente detectar outliers, ou pontos discrepantes. O que são outliers? São aqueles valores que estão muito distantes do padrão geral dos seus pontos. Então, valores muito extremos que parece que não são, representativos, talvez, daquilo que você está estudando. E eles podem ter diferentes origens. Então, podem representar erro de medida ou erro de digitação. Ao invés de digitar 3.0, você digitou 30. Isso acontece. Fatores externos ou algo que não interessa a sua pesquisa. Por exemplo, você está interessado nas espécies nativas, mas você também mediu espécies invasoras, por exemplo, o pinus, que é uma espécie invasora em algumas áreas de cerrado. Ou você está trabalhando numa área de regeneração que tem eucaliptos remanescentes e você também mediu alguns eucaliptos além das plantas nativas. Isso não interessa a sua pesquisa. Então, neste caso, o outlier deveria ser retirado. Mas também pode representar a variabilidade natural. Tipo, nós podemos ter algumas árvores muito grandes, mesmo que a maior parte delas seja pequena. E nestes casos, você precisa avaliar se a presença desse outlier está afetando de forma muito extrema o resultado da sua análise estatística. Então, pode acontecer que mesmo sendo variabilidade natural, a sua análise estatística não é confiável com a presença daquele outlier. Neste caso, faz sentido você tirar ele. Existem formas de avaliar isso, não vou falar delas agora. E é meio complicado você avaliar o que exatamente é um outlier, porque, por exemplo, temos um ponto aqui que está acima dos outros, mas temos esses dois pontos que também estão acima dos outros. E esses 3 pontos aqui estão próximos dos outros pontos. Então, será que são outliers mesmo?
Tá, mas se esses dois não forem outliers, será que esse daqui que está perto deles é? E aí, se esse aqui não for, será que os outros pontos que estão um pouco acima deste aqui, será que os outros pontos são outliers? Esse último aqui de cima, será que ele é outlier? Se os outros não forem? Então, nem sempre a gente consegue definir o que são outliers. Existem formas de quantificar isso, mas são meio arbitrárias. Então, a minha recomendação geral é, se você tem pontos que você acha que podem ser outliers, avalie qual foi a origem deles. E se eles de fato representam a variabilidade natural e fazem parte do seu universo amostral, existem métodos estatísticos para avaliar isso, aí você pode procurar sobre eles. Outra forma de representar graficamente a distribuição de uma amostra quantitativa contínua é usando o histograma. O que é histograma? Histograma é diferente de gráfico de barras. Digamos que eu tenho um conjunto de valores, aqui eu simulei um número bem grande de valores, tipo muitos valores, centrados em zero, e eu quero ver como eles estão distribuídos. Primeira coisa que eu posso fazer é colocar eles em ordem crescente. Então eles estão numa ordem aleatória, eu coloco em ordem crescente. E aí, depois de colocar em ordem crescente, eu defino classes. Então, por exemplo, entre menos 4 e menos 2 e 0, 0 e 2, 2 e 4, 4 e 6. Seriam as minhas classes de tamanho. Ou minhas classes de intervalo de valores. E aí eu conto quantos valores dentro de cada classe eu tenho neste meu conjunto de dados. Então, histograma é basicamente isso. Dividir esses valores em classes e contar quantos valores existem em cada classe. E aí eu faço um gráfico como esse, no qual o eixo X são os valores da minha variável explanatória, que no caso eu chamei de coisa 2, porque eu estava sem criatividade para dar outro nome, são valores simulados, então não tem uma unidade de medida. Eixo Y é a frequência, ou seja, neste caso, frequência basicamente quantas vezes cada valor aparece. E aí nós vemos que a maior parte dos valores está entre menos 2 e mais 2. Temos pouquíssimos valores entre menos 4 e menos 2, entre 2 e 4. E temos alguns entre 4 e 6, mas tipo, muito poucos. Tá, mas como posso deixar esse gráfico mais informativo? Eu poderia aumentar o número de classes. Então aqui eu tenho 4 quebras. E eu posso fazer um histograma usando 10 quebras. Então, ao invés de ter classes de menos 4, menos 2 e menos 2 a 0, eu tenho menos 4, menos 3 e menos 2, menos 2 e menos 1, etc. E aí eu conto quantos valores tem em cada uma dessas classes novamente. E aí eu tenho esse gráfico aqui que mostra que a maior parte dos valores está entre menos 1 e mais 1. Nós temos menos valores entre menos 2 e menos 1, ou entre 1 e 2. Menos ainda entre menos 3 e menos 2 e assim por diante. Então fica um gráfico mais informativo. E eu posso aumentar mais ainda o número de classes. Por exemplo, esse histograma com 42 quebras. E aí eu já vejo que eu tenho um gráfico em forma de sino. Esse é o gráfico que a gente espera da chamada distribuição normal. Distribuição normal ou distribuição gaussiana é uma distribuição muito importante e basicamente quando nossos dados seguem distribuição normal, isso facilita muito a nossa vida. Porque é mais fácil fazer testes estatísticos com dados que seguem uma distribuição normal. E aí eu posso aumentar mais ainda o número de classes. Por exemplo, aqui eu tenho histograma com 200 quebras. Como eu simulei uma quantidade muito grande de valores, eu consigo fazer isso. Frequentemente nós não temos tantos valores assim, então 200 quebras já seria uma quantidade grande demais de quebras para um histograma num estudo real. Bem que em alguns casos nós temos, tipo, é plausível ter um trabalho de ecologia em que você tenha medido 5.000 plantas, por exemplo. Isso é perfeitamente plausível. E nós podemos aumentar mais ainda. Aqui eu tenho 999 quebras. Só que aí já não dá muito certo porque começa a aparecer um ruído aleatório. Então, se você tem um número muito grande de quebras, você não consegue ver tão bem o padrão geral, porque o ruído aleatório começa a se sobrepor a ele. Então, vamos voltar aqui ao nosso histograma de 200 quebras. Eu poderia traçar uma linha
suave contornando este histograma. E ele poderia fazer interpolações para realmente fazer uma linha realmente suave. Essa linha suave representaria a nossa função de distribuição de probabilidades, ou função de densidade de probabilidade, carinhosamente abreviado como FDP. O que é que ela mostra? Eixo X nós temos o valor, novamente. Eixo Y nós temos a probabilidade de observar um certo valor. Então, quanto mais alta for a curva, maior vai ser a probabilidade de observar este valor. Então, neste caso, o valor mais provável de ser observado é 0. Quanto mais longe de 0, seja aumentando, seja diminuindo, menor é a probabilidade de observar aquele número. Beleza? Então, essa figura aqui mostra a função de densidade de probabilidades de uma distribuição normal. O valor mais provável seria o centro de massa da distribuição. O que é o centro de massa? É quando eu pego alguma coisa e o valor que eu consigo equilibrar ele. Então, se meu celular for uma distribuição de probabilidades, o centro de massa, que é onde ele está sendo equilibrado agora, é a sua esperança, é o seu valor esperado. Em uma distribuição normal, nós podemos estimar a esperança como a média da distribuição. Sobre a representação gráfica de uma amostra, é assim que nós podemos fazer. Vamos ver agora como nós podemos representar graficamente a relação entre variáveis e como nós podemos fazer comparações gráficas entre grupos.